O Constantino, eu perguntei justamente dessa questão do presidente da República porque é algo que me chama bastante atenção. Se a gente for analisar a postura do presidente na pandemia, e inclusive a rejeição dele nas pesquisas, ela é muito forte devido a essa postura em relação à pandemia. Mas se a gente for analisar algumas frases que ele concedeu na pandemia, dizendo eu não sou coveiro. Nós tínhamos 2.584 mortes quando ele falou isso. Aí depois ele disse no dia 28 de abril o seguinte: e daí? Quer que eu faça o quê? O número de mortes eram mais de 5 mil. Obviamente que as imagens de Petrópolis são aterrorizantes, assustadoras, mas há uma mudança na postura do presidente da República, você não acha? Uma certa rapidez, uma certa objetividade. O presidente da pandemia não iria da Rússia para Petrópolis tão rápido assim, sendo que ele nem visitou um hospital público. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Se me permite, eu não poupei o presidente de críticas em relação à postura dele na pandemia, mas se me permite, o paralelo é bem diferente aqui. Eu vou traçar um paralelo talvez que fizesse mais sentido, na minha opinião. Essa tragédia é uma tragédia que acontece ali num dia, com muita chuva, tem muitas causas, a pobreza, propriedade em lugar irregular, falta e negligência, falta de precaução das autoridades envolvidas, muita coisa, né? E depois solta a verba, Estado, município e federação, e é assim mesmo que a gente costuma lidar. Eu não quero também demonizar só o Brasil, isso é um problema de pobreza, às vezes as pessoas ali não têm alternativa. Mas veja, desgraças naturais acometem o mundo todo, Japão, Estados Unidos. É claro que é diferente quando vem um furacão de mesma intensidade passando pelo Haiti e Cuba e chega aqui na Flórida. É muito diferente por uma questão de riqueza, de desenvolvimento. Mas a gente viu Katrina em New Orleans, a gente sabe que quando vem uma desgraça natural dessas, uma tragédia dessas, pode acontecer em qualquer lugar. No caso do Brasil, no caso de Petrópolis, há agravantes. A pandemia é muito diferente, Paulo. Eu não consigo ver correlação e traçar um paralelo. A pandemia tem uma causa específica, um vírus chinês, produzido ou não em laboratório, e que houve depois uma politização muito grande, inclusive de uma oposição que tentou imputar ao presidente as mortes, ignorando o que acontecia no resto do mundo. E veja só, para ficar análogo à pandemia, olha o que deveria estar acontecendo, na minha opinião. Agora, governadores, prefeitos e o STF deveriam estar dizendo: isso foi o aquecimento global. Quer dizer, as mudanças climáticas, que aí vale tudo. Isso foi culpa das mudanças climáticas. Precisamos de medidas drásticas, fecha a economia, controla tudo, porque nós vamos ter que solucionar esse problema com a ciência. E agora, a partir de hoje, vai ser isso. Se tivessem adotando essa reação ao que estamos vendo em Petrópolis, aí o presidente Bolsonaro ia sair em defesa da liberdade, né? E também falar que a economia precisa ser levada em conta. Ele estaria certo. Então, o caso da pandemia, houve ali uma politização demagógica, uma coisa do tipo, o presidente é responsável pelas mortes. E vem cá, e na Argentina quem é o responsável pelas mortes de Covid? É quem? Então, assim, tudo foi muito distorcido nessa pandemia. Veja que agora até a Universidade de Duke, aqui nos Estados Unidos, está avaliando a ivermectina, o remédio proibido, né, para ver se trata da Covid. Israel acabou com o passaporte sanitário, a gente está na contramão de muita coisa. Houve muito erro, o lockdown foi um erro, segundo John Hopkins, que analisou inúmeras coisas. Então, ali naquela pandemia havia muitas incertezas e muita gente arrogante e ignorante falando em nome da ciência e pregando medidas autoritárias. O resultado final é a morte. Independente de ser pandemia ou desastre natural, nós perdemos pessoas. Aí a postura pode ser evitado ou não. Não, a pergunta é outra. Você está dizendo em relação à comoção do presidente e a prestar condolências. Exato. Nós estamos aqui tentando analisar a postura, porque eu acredito que seja uma postura bem mais solidária. É um Bolsonaro que não parte para o ataque, não é ofensivo, lida com a morte de uma maneira diferente. Esse é o ponto. Mas será que a imprensa está culpando o presidente Bolsonaro pelas mortes em Petrópolis? Não, mas o ponto é o seguinte, ele poderia... Não, Constantino, ele poderia muito bem colocar a culpa no... O Constantino, ele poderia muito bem colocar a culpa, como ele fez na pandemia, no governador do Rio de Janeiro e no prefeito da cidade.